social. Como não? É preciso saber viver. É preciso saber viver, é ótima. Tem uma música que fala assim, né? É Titãs, preciso saber viver, né? Quem canta isso? Não me É o lembro. Titãs, essa música é do Roberto Acho que é o Carlos, mas Titãs. o Titãs Ah, regravou. verdade. Roberto Carlos, isso. Titãs canta isso. Então vamos lá, nosso capítulo 28. Vida social. Vocês vejam que até lá tem vida social, não é só aqui na Terra. Né? Só que lá é diferente, como na primeira questão, né? Como podemos diferenciar reuniões sociais ou de lazer no plano físico e no plano espiritual? Será que as reuniões sociais lá são iguais às nossas? O problema é que não, né? Bem... Aquela perua que olha para o outro, nossa, está linda nesse vestido. Aí vira as costas e fala assim, que horrorosa! Nossa, que vestidinho feio, barato que ela está usando. Deus que me perdoe. Lá não tem isso, né? Não tem pandemia, né? Não tem pandemia. É isso aí. Aqui na página 174 tem um parágrafo que ele fala: a alegria era enorme. Não se observava qualquer nota de convencionalismo menos digno, como na Terra. Os gestos de cada um, a simplicidade, a despreocupação e as frases afetuosas demonstravam sinceridade pura. Também não pode ser diferente, senão nem cata, né? Permanecíamos num quadro social inacessível ao fingimento. Nossa Senhora, hein? Meu amigo, se você não está bem naquele dia, que eu acho que os espíritos também tem dia que não estão bem, não vá. Não vá que você vai ser descoberto de mascarado. Com certeza. Lá a transparência é grande, né? Então, não tem como se fazer passar por. Não dá. Não tem como fingir, né? Aqui, corpo físico, Nossa. Máscara. essa nossa cara de pau que a gente tem aqui, a gente consegue muitas vezes fingir, né? Mas lá você não finge, porque lá você tá com tudo à mostra. Uma coisa que eu observava numa pessoa há uns anos atrás, namorou meu filho, eu criei um termo até que, não sei se está correto ou não, mas eu chamava de falsa empatia. Sabe aquela pessoa que parece que está te escutando, mas não está? Ela fica toda atenções para você, né? Fala, nossa, é mesmo, caramba, puxa vida. Você conta um problema para ela está mostrando que está interagindo com você, ela está mostrando, mas você percebe que não está. É a falsa empatia, né? Sim. De repente, se você pergunta alguma coisa dela que você falou, ela não vai saber te dizer. Porque ela não está nem ouvindo, ela só está falando, nossa, puxa vida, caramba. É mesmo, poxa, tomara que não aconteça de novo, né? Se faz passar por. Exatamente. A pessoa que tem que falar alguma coisa, né? Não vou ficar mudo, né? Então, eu vou falar alguma coisa, vou fingir que eu tô interessado na conversa. Exatamente. Essa pessoa era fantástica, cara. Como é que ela conseguia exercer isso daí assim, com uma naturalidade que espantava. Às vezes você ter uma atitude assim, por exemplo, com uma pessoa muito raivosa, que está muito irritada no momento, até pode ser uma virtude, né? Que aí você procura, né, contornar, não sair da sua tranquilidade. Às vezes a pessoa precisa de uma palavra assim, então, em alguns momentos pode ser uma virtude, mas quando passa a ser, na verdade, um fingimento, aí realmente é complicado. O padrão dela era esse, infelizmente. Tem um outro trechinho aqui que eu achei interessante. Tratava-se de um veículo confortável e interessante, quase idêntico aos velhos carros de serviço público do tempo de Luís XV, que eu vira mais de uma vez em publicações antigas. Era um carro com cavalos, né? Ele fala, cavalos... Um carro tirado de 2 soberbos cavalos brancos. Sim. Eu acho que no outro capítulo falava também de chegada de uma carruagem, né?
a gente percebe que são carros puxados por animais, né? Uhum. Aí a pergunta que não quer calar, são animais que já morreram? É a pergunta de $1 milhão. São espíritos, perispíritos, etc. Só pode, né, no plano espiritual. É a pergunta de $1 milhão. É uma boa pergunta, né? Até agora ele não mencionou nenhum animal, né? Além do, né? Os cavalos. Além dos cavalos. Ah, desde que a gente está, vamos dizer, tratando de todos os livros, em momento nenhum ele se refere a nenhum tipo de animal que não seja o homem, né? Eu não me recordo se nos cenários que ele descreve, se ele fala de pássaros. Ele fala? Não, acho que não, né? Ele descreve os cenários, às vezes, dos locais onde ele está, com florestas lindas. O anterior que a gente viu, se não me engano, tinha uns pássaros lá que atacavam, lembra? Então, ele faz em algumas obras da série, ele faz a referência a alguns animais, e pássaros, inclusive. Uhum. Só que, assim, talvez ele próprio não soubesse explicar direito essa questão. Uhum. Mas o que dá a entender em algumas obras é que vamos dizer assim, esses supostos pássaros, na verdade, pode ser espíritos humanos, mas, vamos dizer assim, tão disformes que eles acabam tomando formas de animais. Uhum. Não parece ser o caso aqui. Mas, em algumas outras obras, ele cita muito pouco a questão dos animais. Isso é uma polêmica no espiritismo, porque uns dizem que os animais têm alma, e quando eles morrem, eles vão para o plano espiritual, e lá eles têm uma vida semelhante ao que eles tinham aqui. Outros já contestam dizendo que não, que os animais, na verdade, eles não têm uma alma igual a nossa. Eles eles são princípios inteligentes que não têm ainda livre-arbítrio, então eles são como pré-espíritos. Eles estão ainda em desenvolvimento, mas eles não têm a capacidade de agir como, por exemplo, na Terra. Então, eles são tutelados, né? Então, são princípios inteligentes que, uma vez que eles desencarnam aqui na Terra, eles são levados, são tutelados, são amparados, como se fossem, por exemplo, bebezinhos, que não têm condições de se virar sozinho, então tem que ser amparado por alguém. Eu acredito. É uma polêmica. Não se tem até hoje ainda uma resposta definitiva para isso. Se você considerar bom, até pelo que eu já vi até agora, fazendo uma varredura assim, né, desde que a gente começou a frequentar, etc., eu acho que faz sentido isso, assim, essa evolução, até mesmo dos animais. Vamos dizer, eles têm o lugar deles, né? Para eles continuarem na evolução deles, até atingir a maturidade, começar a ter discernimento, ser um ser espiritual, mais ativo, né? Mais participativo de uma forma que contribua para o próprio universo, enfim, em direção à divindade. Eu acho que sim. Fazendo uma varredura aí, né? Que eu já vi até agora. No Nosso Lar tem uma passagem que eu não lembro se vocês chegaram a ler o Nosso Lar, mas tem uma passagem que o André Luiz ele reencontra com o pai dele. Nesse reencontro tinha presença de animais também. Eu não lembro se era cavalos também ou se era cães, mas parece que tinha também presença de animais. Então, eu acredito que, assim, nesse caso aqui, devem ser realmente princípio inteligente que tomou a forma de cavalos e estava ali sendo, vamos dizer assim, útil naquele momento. Então, pelo que eu entendo das obras do André Luiz, os animais, eles aparecem em circunstâncias em que eles são, vamos dizer assim, úteis em alguma coisa. Mas não é assim, você entra no Nosso Lar, você vê cachorro, você vê pássaros, não dá a entender que é isso.
Eles só aparecem quando eles têm alguma utilidade naquele momento. Entendi. O filme, eu não li o livro, mas o filme não tem realmente nenhuma cena onde tem animais, realmente não aparece. Assim. Dentro do espiritismo isso é uma grande polêmica, porque uns defendem que os animais eles aparecem, eles estão lá no plano espiritual igual eles estavam aqui, outros dizem que não. Como eles são um princípio inteligente, que ainda não tem livre-arbítrio, não tem condições de pensar, não tem razão, então eles não estão assim soltos, eles são princípios inteligentes que eles ficam ali aguardando o momento de novamente reencarnar em algum animal. Então eles não ficam circulando para lá e para cá como a gente vê aqui na cidade, cachorro para lá e para cá, passarinhos para lá e para cá. Então o que dá a entender lá é isso. Agora, não é uma unanimidade e não é algo que também está totalmente esclarecido ainda. Né? Até porque tem os animais selvagens, né? Os tigres, os leões, os elefantes, onde estariam? Existe Sim. alguma obra específica sobre isso, de animais no plano espiritual? Não, alguém escreveu? Tem vários. Tem vários. Sim. Mas são antagônicos, né? Tem as suas... Eles passam assim, informações polêmicas que nem todo mundo aceita. Né? Porque as próprias obras básicas de Kardec, ele não explica muito bem isso daí, questão dos animais no plano espiritual. O que nós temos hoje são várias obras que falam sobre os animais, mas não é assim uma unanimidade dentro da doutrina, não é aceito por todo mundo, porque tem pessoas que preferem levar o que as obras básicas colocam sobre os animais, que são princípios inteligentes, que não têm razão, então eles não estão lá soltos, como a gente vê aqui na Terra, por exemplo. Outros já dizem que sim, eles estão lá vivendo, eles são espíritos que estão em desenvolvimento. Então, aí vamos dizer assim, vai do gosto de cada um. Né? Entendi. Eu acho que faz sentido eles terem um lugarzinho lá, eu acho. Porque aqui eles são extremamente amorosos. O cachorro é extremamente fiel ao dono, né? É um amor incondicional. Você vê mendigo, aí o cachorro tá ali colado do lado dele. Interessa, é um amor incondicional, né? Então, acho que isso aí, no universo, deve ter algum valor, sim. Né? De uma forma ou de outra. Eu acredito que eles são princípios inteligentes, eles ainda não estão na fase hominal, eles estão se preparando para isso. Né? Eu costumo dizer assim que o princípio inteligente ele não é um cão, ele não é um cavalo, ele está ligado àquele corpo físico, mas ele não é um cão, um cavalo ou um leão. Que as pessoas perguntam assim, eu fui então cachorro na minha vida passada. Você não foi cachorro, você foi um princípio inteligente que precisou passar por experiências ligado ao mundo animal para um dia chegar no mundo hominal. Então, eu não sou essa pessoa aqui, o Alexandre não é essa pessoa aqui, Leonel não é essa pessoa aqui, nós todos somos espíritos, estamos nessa configuração física hoje, nesse período. Então, o princípio inteligente dos animais é a mesma coisa. Eles estão passando por uma experiência em vários graus até chegar no reino hominal. Quando aí eles vão adquirir a razão, aí eles vão adquirir o livre-arbítrio. É um desenvolvimento gradual, até que eles consigam raciocinar por si próprios, consigam ter consciência de si mesmo. Aí eles estão prontos para o reino hominal. Sim. Acho que faz sentido isso. Eu acho. Pensando assim, muito... Porque os animais, você vê que eles têm inteligência. Eles não são... Tem um nível de inteligência, sim. Tem. Então, eles não têm uma inteligência racional, eles têm uma inteligência instintiva, mas tem. Que o próprio livro dos Espíritos fala que o instinto é uma espécie de razão. Razão. Né? Faz sentido, sim. Ontem eu fiquei sabendo de tem um amigo meu que ele tem um periquito em casa. A periquita fez um ninho lá, etc. O bichinho caiu, né, do ninho e ele pegou para criar. E o periquito se apegou a ele. Né? Aí ontem eu fiquei sabendo, estava falando com ele,
Diz que ele vai tomar banho, o periquito chega na porta do banheiro, bate com o bico na porta. Ele tem que abrir a porta, botar o periquito no outro, tomar banho junto com o periquito. Ele fica jogando aquela água quente, diz que ele fecha o olhinho assim, quase que dorme no ombro dele. Eu falei, cara, isso não é periquito, isso é uma pessoa. Ele ficou tão apegado nele que é um animal, mais que um animal de estimação para ele. Sim, Diz que ele fecha o olhinho e fica assim, sabe, aquela aguinha quente caindo em cima dele, aí vai passando a mão na cabeça, assim. E todo dia, e é impressionante que todo dia ele toma banho no mesmo horário, o periquito tá lá, cara. Vai lá na porta do banheiro e toque, cheguei. Mas vamos dizer assim, as pessoas também têm o hábito, que não é um bom hábito, de humanizar os animais. Os animais, né? Verdade. Você desanimaliza o bicho, ele passa a ser um estranho entre os seus... Porque ele encontra outros cães na rua, os outros cães na rua não o reconhecem pelos hábitos jamais humanizar, não reconhece que ele é também um cachorro. Então, isso não é bom para o animal. Sim. É por isso que quando você tira certos animais da selva, por exemplo, você não pode retornar com eles para lá. Não pode. Eles ficam tão humanizados, assim, vamos dizer, humanizados, domesticados, que eles iam morrer de fome, por exemplo. Eu vi uma vez um tigre que foi recolhido, a mãe dele foi morta, e os caras tiveram que ficar com ele até ele morrer, porque se voltasse para a selva, ele ia morrer de fome. Não sabia caçar, recebia a carninha na boca, o leitinho, a carninha. E aqui eu achei interessante que aqui ele fala que eles vieram de uma colônia próxima que demorava 3 léguas do posto. Aí eu fui procurar, né, a distância, porque eu não sabia exatamente qual a distância, mas uma légua é aproximadamente 4 quilômetros. 3 vezes 4, 12 quilômetros. 12 quilômetros, mais ou menos, de distância. Posto aproximadamente. Aí eles recebem, né? Aí vem a chegada lá do Bacelar com as 2 filhas, né? Aliás, uma filha e uma sobrinha, né? A senhora dava impressão de madureza, aparentando, contudo, maravilhosa vivacidade. A alegria era enorme. Não se observa nem qualquer nota de convencionalismo menos digno como na terra. De gesto de cada um, a simplicidade e a despreocupação e as frases afetuosas demonstravam sinceridade pura. A gente já leu isso aqui, né? Lá não tem frases protocolares só para agradar, né? Lá a coisa é realmente ou é verdade ou não é. O que Bacelar nos ensina quando diz é indispensável aprender a servir e passar. Eu acho que isso aí trata do desapego, não é isso? É indispensável aprender a servir e passar. É porque em cima ele fala, bem, sempre bem. Que pergunta, né? Como corre o serviço? Ele responde, bem, sempre bem. Apenas não podemos fixar demasiada atenção nos companheiros encarnados. É isso? É a questão de você desapegar também, né? Vamos dizer assim, começa aqui nesse parágrafo, né? Aí ele fala, e ajuntou com graça, é indispensável aprender a servir e passar. Então é isso, você não tem que ficar apegado, né? É um serviço que é transitório, então você vai auxiliar um determinado grupo, você não pode ficar ali apegado àquele grupo. Se faz o que você tem que fazer, resolveu a sua parte, tchau, parte para outra. Porque serviço nunca falta do lado de lá, então... se você ficar apegado a um grupo, você já começa não só não ajudar, você começa a prejudicar, porque você tem que ajudar num certo ponto, e a partir de um certo ponto, as pessoas é que tem que começar também a fazer a sua parte, né? Então, você não pode ficar só naquela de ficar dando o peixe, tem que ensinar a pescar também, né? É isso aí. E é o que nós falamos nas outras aulas a respeito de desapegar não só do material, desapegar das pessoas, né? Sim. Também, para pegar um gancho nessa história aí,
aqui nós estamos falando de grupos, mas tem a questão dos familiares, né? Que você precisa Sim. saber desapegar. E aí ele coloca assim, compreendo. Aliás, o progresso humano não é uma questão de dias. Não tenhamos ilusões. Não tenhamos ilusão. Ou seja, o trabalho é Tem isso. longo, né? Sim. A gente não pode ficar querendo o resultado rápido, né? Você querer resultado rápido, não adianta. Você vai se decepcionar, porque as coisas não funcionam dessa forma. Sim. É uma questão de dias, é isso aí. Tem espíritos aí que levam séculos para cair em si. Sim. E é uma coisa interessante desse capítulo que surgiu, que é essa assistência aos espíritos que ainda estão aqui, né? Um negócio interessante. Um tipo de trabalho que não tinha aparecido ainda. Pelo menos não me lembro. Ele fala aqui, ó, nosso amigo Bacelar é chefe de turmas de assistência aos nossos irmãos no ciclo carnal. Tem longa experiência dos homens e conhece-os como ninguém. Há muito que aproveitar nas suas observações. Porque pelo que coloca aqui, esse posto de socorro da qual eles vieram, ele é muito próximo da crosta terrestre. Então, tá em contato ali praticamente permanente com os encarnados, né? Outra coisa que ele coloca interessante aqui, né? Ele diz, cadê? Então, nova experiência, há muito que aproveitar nas suas observações. Não tanto, meus caros, ele clamou o senhor Bacelar, em bom humor. Não tanto. Sou simplesmente companheiro de vocês, cumprindo deveres por acréscimo da misericórdia divina. Não posso fazer muito em razão das minhas deficiências naturais. Estamos certos do grande proveito de sua palavra. Senhor, Cuidado com esse cartão. Vicente, então calado. Enfim, ele estava ali ajudando, mas ele se considerava, vamos dizer, com as deficiências dele, ou seja, ajudando dentro dos limites dele, né? Naquela situação e naquele momento. Exatamente. Que ensinamentos são expostos pela visita de Campo da Paz sobre doentes do espírito rebeldes ao tratamento? Isso aí é bacana. A página quase toda, a página 176. 176, começa lá, né? No meu aqui começa na página 151, que é a versão antiguinha. 151 vai até 152. Ele descreve de uma maneira muito legal aqui no começo comportamento do ser humano junto aos médicos, né? Não creia. O interlocutor sorriu otimista que ele pergunta, né, atrás. Pelo contrário, seus esclarecimentos enriquecerão nossas experiências. O senhor Bacelar pensou alguns momentos e assentou. Sempre gostei de conversar com os amigos recorrendo aos símbolos sugeridos pela profissão que exerce. Mas no tocante às minhas atividades, não teria muito o que dizer a médicos militantes. Pelo contrário, André Luiz falou, né? Seus esclarecimentos enriquecerão nossas experiências. Sim. O interlocutor sorriu otimista e declarou, não creia. Recorde os seus doentes comuns. Muito raramente lembram a medicina preventiva. De modo quase invariável, espero a positivação das moléstias para buscarem o recurso preciso. Necessito de anestésicos para o socorro do bisturi. Foge ao regime, né, que ele botou ali, regime, então logo surge a primeira melhora. Confundem o método de tratamento apenas se registre o primeiro sinal de cura. Detestam a dor que restabelece o equilíbrio. Descontentam-se com a indicação de purgativos, preferem a medicação de sabor agradável. E, sobretudo, quase sempre querem saber muito mais do que os médicos. Eu tenho uma cunhada que é assim. O médico não sabe de nada.
Esta síntese aplicável a corpos doentes representa em nosso campo de serviço o resumo do programa de assistência aos espíritos enfermos encarnados na Terra, e com agravante de vulto, porque em nosso setor não podemos manipular a alma, à maneira do cirurgião que opera as amígdalas. Somos forçados à preparação do campo mental conveniente, a proceder à semeadura de pensamentos novos, velar pela germinação, ajudar os rebentos minúsculos e aguardar a obra do tempo. Que trabalho, hein? Nossa Senhora. Nossa luta não é simples, porque se o clínico do mundo encontra sempre familiares amorosos, dispostos a cooperar com ele em benefício do doente, o que encontramos, por nossa vez, são enormes legiões de elementos adversos à nossa atividade restauradora e curativa. Aí ele arremata de uma maneira fantástica. Em geral, o médico do mundo presta socorro a quem deseja recebê-lo, pelo menos nas ocasiões de graves perigos. Nós, porém, meus amigos, muitas vezes temos de prestar assistência aos que não a desejam, por viverem sob véus de profunda ignorância. Nossa Senhora. Trabalho do cara, hein? Nossa Senhora. É, para isso aí você vai ver que o trabalho do nosso médico aqui é simples. É mesmo. Considerando isso, né? É mesmo. Considerando, mas é impressionante, tá... impressionante como ele descreve o que acontece mesmo, né? Os médicos têm hora que tem que ter muita paciência. Eu tinha uma cunhada que ela ia pro consultório, o cara já olhava para ela assim, com aquele olho de lado, assim, né? Tudo que o cara falava, ela contestava. Para que ia no médico então, né? Se a senhora é médica, fica. Se autoconsulte, né? Aí saía de lá, não vou tomar esse remédio. Aí. Mas sabe qual é o final da história? Ela está com 84 anos agora, cheia de problemas. Coisas que ela poderia ter tratado ao longo da vida, e ela foi sempre menosprezando os médicos, né? Menosprezando. Agora explodiu tudo de uma vez. Então, tá pagando o preço, né? Porque é o que ele fala que muito raramente lembra uma medicina preventiva. Então, quer dizer, se ela tivesse tomado os cuidados necessários, né, não estava passando por essa situação, né? Mas a gente vê hoje em dia essa situação aqui, ó, fogem ao regime, tão logo surge a primeira melhora, confunde método do tratamento, apenas se registra o primeiro sinal de cura, detesta o que restabelece o equilíbrio. É o que a gente está vendo hoje, por exemplo, na questão do vírus, né? As pessoas parece que, assim, bastou aparecer as primeiras vacinas, o povo saiu tudo em festa clandestina. Tem a vacina, né? Não tem problema, então... E o povo não percebe que a vacina não é um curativo milagroso. Inclusive, até agora à tarde chegou assina aquele Globo News lá. Aí deu aquela de vez em quando aquele news lá, né? Diz que os Estados Unidos, os caras tem regiões lá que os caras estão partindo para a luta logo e não sei o que, estão vacinados, não sei o que, os números voltaram a crescer, cara, na região. Não adianta. O cara que assim, um efeito psicológico danoso, vamos dizer assim, né? Que ele vê os outros sendo vacinados, aí, como disse o Cláudio, agora está tudo bem. Tá tudo não bem. Tem nada bem, você continua vulnerável do mesmo jeito. Sim. Aí o cara sai, como não usa máscara, não faz isso, não faz aquilo. Não, resolveu. Os números começaram a voltar a crescer, cara. Tristeza, né? Não, e tempo atrás, porque a gente pensa assim, a pessoa já é mais idosa, né? A pessoa já tem experiência, a pessoa tem uma certa, vamos dizer assim, maturidade. Eu não sei se vocês viram semanas atrás aí que a polícia chegou lá numa festa clandestina de idosos, tinha mais de 100 idosos. Não vi, não. Foi sim, eu me lembro. Foi isso mesmo, chegou lá, baile da terceira idade. Nós estamos vacinados, que vírus que nada. Baile da terceira idade. Então não é só os jovens, jovens, velhos, o povo não tem senso das coisas. Imagina os papos dentro da festa. Já tomou a segunda dose? Eu não tomei ainda. Qual a tua vacina? Pega aí a carteira, mostra aí. É Coronavac ou é de Oxford?
Mas a coisa tá assim, cara. Tem um pessoal aí que não tá nem aí para a hora do Brasil, como se fala, né? É verdade. Tá nem aí para a hora do Brasil. E um recorde atrás do outro, né? Acabou de mostrar hoje, lá, eu escuto aqui no Google, eu estava lendo lá, 3.600 mortes. Ah, Pelo amor de Deus, Jesus Cristo. Deus tem misericórdia. Morre muita gente, a gente sabe que morre, mas tudo da mesma doença é complicado. dureza. Pois é. E aqui o que ele coloca no finalzinho aqui é uma coisa que, assim, eles não têm corpo físico para atuar, é no mental. E no mental é muito mais difícil você atuar. É verdade. Sim, deve ser, viu? Pelo amor Então, de Deus. você está ali com a amígdala inflamada, vai lá, faz a cirurgia, tira e pronto. Agora, quando é o mental que está inflamado, você vai resolver como? Ixi, É complicado. Então, por isso que ele fala aqui na anterior aqui, o Aniceto que fala, né? Compreendo. Aliás, o progresso humano não é uma questão de dias. Não temos ilusões. sim. Então, é um negócio que é um trabalho, assim, bem demorado e tem que ter paciência, realmente. Não, e esse trechinho que ele fala de proceder semeadura de pensamentos novos, velar pela germinação, ajudar os rebentos minúsculos e aguardar a obra do tempo. Quer dizer, ele está semeando para o cara e está cuidando da colheita depois. Né? Nossa, A história de transformar os pensamentos, né? Muitas vezes você tem dias que a gente se sente como quem partiu ou morreu, como diz o Chico lá, né? E aí acho que você recebe um tipo de ajuda dessa aí, para os seus pensamentos se transformarem, né? E você seguir em frente, né? E você conseguir essa conexão para que isso aconteça, porque senão você vai cair cada vez mais e vai para o buraco, e não tem essa de cair, levantar, como a gente aprende e exercita, né? Depois que começa a lidar com a doutrina. Porque tinha dias que dava vontade, eu pelo menos sou assim, de nem sair da cama. Você acordava de uma maneira tão horrorosa que era preferível até você nem ir trabalhar, né? É como a gente estava falando da festa lá, se você não está bem, não vá. Porque se você for lá e o cara falar, nossa, você tá bonitinho hoje, você vai dizer, bonitinho por quê? E vai começar a arrumar confusão. E essa transformação, acho que você não consegue sozinho, não. Hoje em dia a gente entende, né? Que tem essas influências, interferências, né? É que, assim, a transformação de pensamento depende muito de você. Você pode ter o auxílio de outras pessoas, mas depende muito mais de você primeiro. Claro. E na descrição que ele coloca aqui é isso. Que, assim, você está com alguma doença, você vai lá, consulta, toma um remédio, faz uma cirurgia e resolve. Agora, quando o problema é uma mudança de pensamento, nenhum médico resolve, porque não está no físico, está no mental. Então, depende mais de você essa transformação do que dos outros. E aí a dificuldade que ele coloca aqui, porque eles fazem um trabalho, mas depende muito mais do paciente do que deles. E quando ele coloca aqui que o paciente não está interessado, né? Então, o que ele diz aqui embaixo, a nossa luta não é simples, porque se o clínico do mundo encontra sempre familiares amorosos dispostos a cooperar com ele em benefício do doente, o que encontramos, por nossa vez, são enormes legiões de elementos adversos à nossa atividade restauradora e curativa. Sim. Ou seja, os caras, nossa senhora, uma legião de elementos adversos à nossa atividade. Ou seja, tem um monte de gente trabalhando contra, cara. Eles não querem receber o auxílio porque eles se acham melhores, ou eles acham que a situação deles vamos dizer assim, é melhor do que a dos outros, são rebeldes, são espíritos rebeldes, né? Então ainda não tiveram o convencimento de que eles estão errando. Então, enquanto eles não tiverem esse convencimento, eles vão ficar lutando contra. É interessante que eles agem como uma espécie de mentores, né? Que o seu mentor também está sempre ali, né? Falando para você, ó, se liga, não faça isso, faça aquilo, dando uns insights, né?
eles atuam como mentores, um reforço lá no... Sim. A verdade é que você não pode, o que você entende hoje em dia, né, ainda mais depois desse texto aí, é que sozinho você não consegue, meu amigo. O Cláudio disse que depende muito da gente, da informação, mas você tem sempre uns inputs ali, uns insights, uns drives, né, para você sair da inércia. Porque se não fosse essa forçazinha que vem lá de cima, a coisa ia ser muito pior, né? Sim, nós somos muito dependentes, nós somos, entendeu? Se você for olhar bem, realmente, nós seres humanos, nessa condição que nós estamos aqui, extremamente dependentes. É Assim, muita interferência, né? Muita muito interferência. A gente precisa, né? A gente precisa de ajuda para muitas vezes sair da situação que está, mas você precisa querer ser ajudado, senão não adianta. Exatamente. Você tem que abrir e dar oportunidade para ajuda, porque realmente você brigar tentar convencer alguém de que, putz, não é esse o caminho, nossa senhora, alguém extremamente resistente e avesso a esse tipo de ajuda, nossa senhora. É pior do que o AA, né? Porque o AA o cara procura, né, para sair. Eles são os EA, né? Espiritualistas anônimos, mas são piores porque você não procura, os caras ficam buscando, né, te ajudar, buscando. A situação é bem mais complicada. É muito difícil, Tem que tirar o chapéu para esses caras, eu tiro, viu? Porque é um trabalho, deve ser um trabalho, senhor no trabalho, meu amigo. Sim. Deve ser irritante. Nossa Senhora, nem fale. Comente sobre a observação de André Luiz sobre os cooperadores encarnados e a resposta de Bachelard. É outra aula que ele dá aí. Achei muito legal também. Mais à frente. Começa aqui no livro novo, começa no... Eu percebi começar no final da página 176. Nem sempre a cooperação é outro problema. A maioria dos irmãos que se propõem ao serviço parte daqui prometendo, mas gosta de viver descansada no planeta. Ou seja, o pessoal sai de lá com o propósito de querer vir para ajudar, para trabalhar, mas chega aqui, acha um bem bom, né? E fica ali na maciota, né? Entendeu? Ou seja, poucos fogem ao estalão. Estalão comum, não sei o que é isso. Estalão eu fui procurar também, que eu não sabia. É um padrão, né? Poucos fogem a isso, né? Ou padrão comum. Fogem a isso. Raramente encontramos companheiros encarnados com bastante disposição para amar o trabalho pelo trabalho, sem ideia de recompensa. A maioria está preocupada com a remuneração imediata. Nessas condições, não percebem que a mente lhes fica com aposento escuro, atulhado de elementos inúteis. Ou seja, o cara vai para ajudar ou vem para ajudar e não assume o trabalho. E quando trabalha, quer recompensa, quer retorno. Né? E esse sermão todo dele começa com outro deslize, né? Outra, vamos dizer assim, outro deslize do André Luiz, né? Porque ele fala assim: tem razão, murmurei, ouvindo comparações tão lógicas. Entretanto, vale por conforto a certeza que há muitos cooperadores encarnados no mundo prontos a colaborar na tarefa. Então, André Luiz dá a entender assim: não, tem bastante gente encarnada aí que está ajudando. Aí o Bachelard fala, eu acho engraçado que assim, o senhor Bachelard teve uma expressão fisionômica muito significativa. Daí falando, não é bem assim, né? Você tá por fora, legal. Essa expressão muito significativa deve ter sido assim, coitado, não sabe de nada. Não sabe de nada. Sabe nada, inocente. Porque mais à frente ele fala do desculpismo, né? O desculpismo é interessante pra caramba. Ele cria uns termos aqui. Isso.
Que aqui ele fala assim, a força de viciar em raciocínios confundem igualmente a visão. Enxergam tormentas onde há paisagens celestes, montanhas de pedra onde o caminho é gloriosa elevação. Então, a pessoa só enxerga problema, em vez de enxergar solução, né? Verdade. Quando ele fala do desculpismo mais na frente também é legal. Nesse terreno de assistência espiritual, verão um dia quantos pretextos são inventados pelas criaturas terrestres para fugir ao testemunho da verdade divina nas tarefas que lhes são próprias. Os mordomos da responsabilidade alegam excessos de deveres. Os servidores da obediência afirmam a ausência de ensejo. Os que guardam possibilidades financeiras montam guarda ao patrimônio amoedado, quer dizer, ajuntado, né, economizado. Sim. Os que receberam a bênção da pobreza de recursos monetários aconselham-se com a revolta. Os moços declaram-se muito jovens para cultivar as realidades sublimes, os mais idosos afirmam-se inúteis para servi-las, os casados reclamam contra a família, os solteiros queixam-se da ausência dela. Dizem os doentes que não podem, comentam os sãos que não precisam. Raros companheiros encarnados conseguem viver sem a contradição. É desanimador. Todo mundo acha uma desculpa, né? É desanimador. Não posso que sou muito jovem, não posso que sou muito velho. Pois é, cara. Cansado. A minha avó falava uma expressão que era assim, o problema do aleijado é a muleta, né? Então, sempre tem a desculpa do aleijado é a muleta, e vai por aí, pô. Porque sempre tem alguma coisa que você coloca como uma desculpa para não fazer o trabalho ao qual que você se comprometeu lá no plano espiritual. Então ele fala aqui, né? Os casados reclamam quanto à família e o solteiro queixa da ausência dela. Ou seja, o cara que tem família fala que a família não possibilita ele fazer o trabalho, e os que não têm família falam que pela ausência da família ele não consegue fazer o trabalho. Não pode fazer o trabalho. Sempre tem algum problema que aí você não consegue fazer o seu trabalho, né? Eu costumo dizer que o cara põe um anteparo, né? O problema está atrás do anteparo, do muro, né? Ele cria aquele muro e o problema está lá atrás, na verdade. O problema não, a tarefa, né? Complicado mesmo. Porque se a pessoa quer fazer realmente, ela consegue. Sim. Né? Muitas vezes as pessoas falam, eu só posso fazer caridade, eu poderia fazer caridade se eu tivesse dinheiro, se eu fosse rico. Tem muita gente aí que é pobre de maré, e faz muita coisa. Então, faz mesmo. Não tem... Tem visto aí, né? Tem visto aí nessa pandemia aí. O pessoal próprio revelado, aquele que tem mais iniciativa e tal, organiza a coleta de alimento, etc., distribuição, organização, vai de porta em porta. O que a senhora precisa aí? Quantos filhos a senhora tem? Não sei o que. O cara faz, o cara mora ali, da própria comunidade, né? Sim, o cara representa, ou seja, tem essa atitude voluntariosa, né? Em cima do que ele fala, é gente que não tem tempo de se revoltar, né? Sim. Porque ele fala aqui que o pobre, como é que é? Os que receberam a bênção da pobreza de recursos monetários aconselham-se com a revolta. Quer dizer, a pessoa que não tem recurso financeiro e não se revolta, ela tem tempo para ajudar, né? Sim. Na verdade, todos nós temos. Dá sim. Dá para fazer. Por mais atividade que você tenha, né? Porque eu estava ouvindo o outro lá, o André Luiz lá, que é no vídeo. Ele fala que o Emmanuel, se eu não me engano, chamou a atenção uma vez do Chico. Falou assim, você devia saber, você vai se dar conta um dia da quantidade de minutos que você perdeu fazendo outras coisas. Verdade. Então, desculpa que não tem tempo, né? Analisa a sua vida aí, faz um retrospecto e analisa o tempo que você perdeu fazendo isso, assistindo novela. Ele fala assistindo assim, Big Brother. Soma todo esse tempo aí. Hoje eu não vou porque está chovendo. É uma vida. Hoje está chovendo, não vou não. Parece que vai chover, eu não vou também. Então... Enfim, não tem desculpa. Na verdade, não tem realmente, né?
Tem uma frase que fala, né, que ninguém é tão pobre que não possa contribuir com alguma coisa. Então, a gente pode contribuir, é só a gente querer, né? Aliás, a coisa mais nobre que você pode doar para alguém é seu tempo. É o que vale mais que qualquer dinheiro, é seu tempo. Então, se você dedica o seu tempo para alguém, até para conversar, né, para tirar a pessoa de uma situação, pelo menos tentar, né, fazer a sua parte, é a coisa mais legal que tem. É você usar o seu tempo para uma coisa boa, né? Legal, cara. Mas é isso mesmo. Isso é uma frase super pertinente. Nossa Senhora. Muito Qual bom. mensagem mais te tocou neste capítulo? Eu acho que esse trabalho aí do Esse trabalho, sim, essa disponibilidade aí que todo mundo tem, que um grande número de pessoas usa como, né, dizendo que não tem. Na realidade, todos nós temos, né? Bem ou mal, ou muito, mas a soma de poucos daria muito. Então, se a gente olhasse mais nessa direção, realmente não tem desculpa para não fazer, né? Para não realizar alguma coisa nessa direção. Sempre tem. Essa cidade é gigantesca, cara, é gigantesca. Só sair na rua aí, sai na rua. Você vai no supermercado hoje, você vê nas portas do supermercado, tem de gente. Então, dá para você comprar aí para mim, eu tô com fome, cara. Dá para você comprar, né? Isso aqui não me incomoda. É um negócio complicado. É dureza, né? E que tem gente vendendo coisa na rua. Também. O comércio está cada vez mais de pessoas que vendem de tudo. Desde comida até artesanato, até queijo que vem de Minas, roupa. Tem gente que fechou a loja para vender a roupa no carro, que não tinha como pagar o aluguel. Eu escutei a história de uma senhora falando isso. Sim. Cara, realmente o mundo está... Mas, enfim, é nessa grande parte da nossa região, no nosso país, assim, eu acho que a responsabilidade está muito bem de cima, né? Você vê que tem alguns países aí, tem os caras não que estão nadando, que não estão tendo problema. Estão tendo, né? Mas numa dimensão, acho que um pouco menor, eu acredito, né? Alguns países não têm, vamos dizer assim, uma diferença social tão grande quanto tem, por exemplo, aqui no Brasil, né? A nossa já existia, né? Agora ela escancarou, né? Se era pequena, agora nossa senhora, o diferencial social é gigantesco, aumentou de forma absurda. Então vamos lá para o nosso capítulo 29, notícias interessantes. Qual é o significado para Cecília ao conceito colmeia de sofredores de André Luiz? Está na página 180. 180, né? No final, no final da página. Você disse muito bem quando se refere a colônia, significando possibilidade de trabalho. Colmeia, né? Colmeia. Significando a possibilidade de trabalho. Começa aí, né? Aqui começa uma conversa, né, entre eles. Mas antes tem todo um preliminar aí. Tem começa uma conversa entre os dois e a Cecília, né, que era a filha do casal. Tem um trechinho que fala assim, o quarto parágrafo desse capítulo, ele fala assim, verificava que o quadro era idêntico à paisagem social da Terra, apenas diferindo quanto aos sentimentos reais. Não havia qualquer nota de falsa apresentação. Em tudo a alegria pura, a simplicidade fiel, a sinceridade sem mácula. Então lá não era um local onde as pessoas conseguiam disfarçar sua falsidade, né? Então aí começa toda uma conversa, né? No desenvolvimento espontâneo da palestra, falou Cecília com graça. Estou trabalhando há muito para alcançar um prêmio de visita a nosso lar. Minhas superioras prometeram-me semelhante satisfação para o ano próximo.
Então, o nosso lar parecia ser assim, uma colônia de férias perto do que eles enfrentavam na outra colônia que eles trabalhavam, né? Verdade. No posto de Aí, sorrindo, rematou expressivamente. Entretanto, para consegui-lo, tenho de atender a umas tantas obrigações importantes. Aí o Vicente, né, se admirou, né? Engraçado, eles usam muito esse pois que aí, né? Pois que, perguntou o Vicente admirado, é preciso tanto? Porque, assim, os dois vieram de nosso lar, né? Então eles ficaram espantados. Nossa, precisa ter tanto trabalho assim para poder ir para nosso lar, né? Aí ela fala, sem dúvida, tornou a jovem, bem-humorada. O meu amigo talvez não esteja convencido quanto ao brilho de sua atual posição. Viver em nosso lar é uma grande bênção. Acaso não o terá compreendido ainda? Então, os dois ainda não tinham caído na real, na verdade, né? Eles ainda não tinham pego realmente a coisa pesada mesmo. Nosso lar era um paraíso perto das outras colônias, do trabalho que as outras colônias têm, né? É o tipo de trabalho, né? Aí tem um outro parágrafo que fala assim: segundo os instrutores que nos visitam em Campo da Paz, os seus ministérios são verdadeiras universidades de preparação espiritual. O ensejo educativo neles é imenso. E chego a crer que, para avaliarem a extensão da benesse que Jesus lhe concedeu, seria necessário viverem alguns anos em nossa colônia, onde o trabalho ativo de vigilância e assistência é mais imperioso, mais exigente. Aí o André Luiz tenta fazer uma objeção, né? Em nosso lar, porém, objetei, temos igualmente grande número de sofredores. A regeneração é uma colmeia de milhares. Então ele tenta contestar a Cecília dizendo, ó, nosso lar não é todo esse paraíso aí que você está falando, não. Lá também tem muita gente que sofre. É verdade. Aí vem aquela frase, né? Você diz muito bem quando se refere a colmeia, significando possibilidades de trabalho. Comparando com a vida das abelhas, né? Acredito. Sim. Creio que os sofredores que atingem o seu núcleo já se encontram a caminho de excelentes realizações. Naturalmente que os irmãos desequilibrados que por lá existem já se torturam pelo vagaroso despertar da consciência, já sentem remorsos e arrependimentos indicativos de renovação. São sofredores que melhoram progressivamente porque o ambiente da cidade é de elevação positiva, onde a maioria vive com a bondade, a maldade da minoria tende sempre a desaparecer. Nosso lar, portanto, mesmo para os que choram, possui soberanas vantagens espirituais. É o ambiente, né? Sim. O trabalho fica mais leve por causa do ambiente, é isso, né? É porque, pela descrição que o Bachelard faz no capítulo anterior, de fato, esse posto aí de Campo da Paz, ele realmente difere, a natureza do trabalho difere muito em relação ao nosso lar. Sim. Porque o nosso lar já tem todo... É igual a gente comparar, por exemplo, uma cidade, a área nobre de uma cidade, onde é tudo organizado e tudo mais, e uma periferia bem largada pela prefeitura, né? Então, a natureza do ambiente é muito diferente. Então, lá no posto, lá, o trabalho é muito mais árduo, pelo que ele coloca, né? Porque a maioria ali de espíritos que ainda não estão conscientes vamos dizer assim, do arrependimento. Então, é necessário um trabalho, como o próprio Bachelard coloca, um trabalho ali mental de reeducação daqueles espíritos, mas muitos são rebeldes, eles não querem receber o tratamento. Verdade. E lá no nosso lar, pelo que coloca, os espíritos já estão arrependidos, quer dizer, já é um primeiro passo de regeneração, enquanto que o posto lá, o posto de socorro, não.
Lá eles estão ali na frente mesmo, é igual numa guerra você tá lá bem longe, né? Só vendo com binóculo as coisas, enquanto quem tá lá na frente do trabalho mesmo é que tá no trabalho duro. Na pergunta 2 ele deixa claro isso aí, essa diferença. Fala sobre a comparação de Sicília com os moradores das duas colônias. E cita o seu trabalho na Câmara. Ele fala sobre a comparação de Sicília aos moradores das duas colônias, quando André Luiz cita seu trabalho nas câmaras retificadoras de nosso lar. Mas não 8.1, logo na frente aí, né? Ele fala de novo do nosso lar. Eu mesmo trabalhei algum tempo em cooperação às câmaras retificadoras. André Luiz fala: já ouvi diversas referências à instituição, exclamou Cecília, senhora do assunto, mas baseando-me nos informes de mentores amigos, continuo a manter minha opinião. E como se já conhecesse nossos processos de serviço, asseverou sorridente. Aí ela dá uma aula de nosso lar, né? Vocês conhecem lá muitos espíritos sofredores, mas em Campo da Paz conhecemos muitos espíritos obsessores. Lá poderá existir muita gente que ainda chora, mas em nosso meio há muita gente que se revolta. É mais fácil remediar o que geme que atender ao revoltado. Nas câmaras a que se refere, vocês retificam erros que já apareceram, dores que já se manifestaram, mas aqui, meu amigo, somos compelidos a lutar com irmãos ignorantes e perversos, que se sentem absolutamente certos nas fantasias perigosas que esposaram e vemos-nos obrigados a atender a doentes que não acreditam na própria enfermidade. É um nível bem abaixo, né? Nossa Senhora. Sim. Então, deve ser dureza, viu, meu amigo? Se a gente pensar que, na verdade, o nosso lar ele ainda está no umbral, e esse posto de socorro está quase no inferno. Assim, Tem uns capetinhos com tridente lá de fora, lá. ela coloca aqui os espíritos obsessores. É verdade. Irmãos ignorantes e perversos. Vemos-nos obrigados a atender doentes que não acreditam na própria enfermidade. Então, são pessoas que estão praticando o mal, mas acham que elas estão certas. Estão erradas. Então, ela conhecia muito mais do nosso lar do que ele, né? Então, ele estava tentando ali debater com ela, mas ele tá perdendo sempre, né? Fica um pouquinho aqui no Campo da Paz, pra você ver como é que é bom. E daí, aqui mais à frente, ela diz, né? Começava a entender a lógica daquela argumentação e, conhecendo a possibilidade de qualquer contradita, a Jó continuou segura de si. Aliás, é natural que assim seja. Estamos a pouca distância dos homens, nossos irmãos na carne. Ou seja, eles são muito próximos aqui do plano da Terra, né? Sim. Que é a questão número 3. Não é diferente. Mas mesmo esse trabalho é diferente do bacelar, né? Esse trabalho aqui já é com espíritos mesmo, né? Esse de Campo da Paz. Sim. O bacelar cuida, né? Do encarnados. O bacelar dá a entender que ele trabalhava com os encarnados e no Campo da Paz eram aqueles já desencarnados. Sim. Que é, no caso aqui, a terceira questão aí que o Leonel leu. Cecília fala da pequena distância entre a colônia e os homens. Os comportamentos lá, na sua visão, são muito diferentes dos humanos? Sim. A proximidade é muito grande, né? E sabemos que na cross a situação não é diferente. A situação não é diferente. Quantos materialistas se fantasiam por lá de filósofos? Quantos demônios com capa de santos? Quanta má fé a fingir generosidade e boas intenções? A influência da humanidade encarnada em nosso núcleo de serviço é vigorosa e inevitável. Vicente, que eu vi atencioso, temperou. Deduzo que de tudo isso manifestações sacrificiais muito grandes, mas o trabalho de Campo da Paz deve ser altamente meritório. Quanto mais dificuldade, melhor para você, né? Tá.
Aqui pelo que ela coloca, então o Campo da Paz, ele estava numa situação bem assim, tá bem próxima da crosta mesmo, né? Aham. Segundo se coloca, o nosso lar ele está ainda na faixa do umbral, mas sobre o município do Rio de Janeiro, né? Uhum. Então o Campo da Paz deve estar intermediário entre o nosso lar e a crosta mesmo, né? Então deve estar bem próximo e provavelmente recebe, né, a influência dos encarnados, né? Então Verdade. vamos dizer assim, a confusão mental que os encarnados se envolvem reflete tudo lá, né? E muita gente que passou pela mão do Bacelar e não conseguiu se resolver, né? Provavelmente. Desencarnou, o Bacelar tentou, o cara desencarnou e falou: meu filho, agora você vai para outro canto lá. É verdade, a influência deve ser terrível, né? Imagina. Deve ser uma situação difícil. Mas eu digo, mas eu acho que também, bom, comparando ao nosso, aqui a carne, foi o que ela fala aí anteriormente, né? Aqui você tem tudo misturado, então você tem lobo em pele de cordeiro. Lá não, pelo menos se o cara é ruim, você parte o olho e já tá ali todo mundo mapeado já, né? É verdade, é Aqui isso aí. não, né? Aqui não, aqui o pessoal tá aí meio enrostido, né? Que a gente tem os lobos em pele de cordeiro. Então, pelo menos lá trabalha duro, mas tá meio que, vamos dizer, definido. Esse local aqui, fica aqui, vão trabalhar em cima da coisa ruim aqui. Mas o Bacelar leva uma vantagem, ninguém engana ele, né? O cara pode ser um lobo lá com pés de cordeiro, mas ele tá focando, tu acha que me engana? Tá bom. Vamos dizer assim, nós encarnados podemos nos enganar com outros encarnados. Eles que eram desencarnados não conseguiam ser enganados por nenhum encarnado nem desencarnado, seja lá quem for. Eles já percebiam pela capa vibratória quem é quem, né? Uhum. Comente as palavras de Cecília sobre o projeto e sobre o merecimento em Campo da Paz. Página 182, aí fala. Vai na sequência aí do que o Vicente falou, né? Então aí ele fala, né? Vicente, que ouvia atencioso, obtemperou, né? Deduzo de tudo isso manifestações sacrificiais muito grandes, mas o trabalho em Campo da Paz deve ser altamente meritório. Aí ela fala, incontestavelmente, respondeu a jovem. E aí ela conta a história, né? Ela vai contando a história, né? Da fundação, do posto lá, né? Socorrer aos que são surpreendidos na crosta com a morte física em estado de ignorância ou de culpas dolorosas. Isso deve ser complicado realmente, né? Você partir para lá cheio de dívida, né? O projeto mereceu a bênção do Senhor e o núcleo se criou há mais de 2 séculos. Nem todos os espíritos envolvidos, no entanto, estimam o serviço desse órgão de assistência constante. A maioria dos missionários vitoriosos, ao se ausentar da terra, necessita refazer energias por direito natural do trabalhador fiel. E os mentores de nobre posição hierárquica têm seus programas de serviço que não devem quebrar em obediência aos desígnios do Senhor. Quer dizer, o pessoal que já dava o sangue aqui embaixo, né, sobe e tem que dar um tempo, né? Sim. Desse modo, nosso serviço é ativo, mas as nossas aquisições são lentas. Uhum. E devemos sempre esperar por cooperadores que nos eduquem na prática na própria colônia. Se eduque, né? Se eduquem. Devemos sempre esperar por cooperadores que se eduquem na própria colônia. Então, ela dá a entender que, assim, as pessoas que vêm de outras colônias, que não conhecem como é que é o trabalho ali, é muito mais fácil você criar cooperadores ali, na própria colônia, que já conhece o funcionamento da coisa, e aí consegue de uma forma muito mais eficiente o trabalho do que alguém que vem de fora, por exemplo. É o que ela dá a entender aqui, né?
Não, e ela diz, pelo que ela dá a entender, são espíritos especiais, né? Ela chama de missionários vitoriosos ao se ausentar da terra, necessita refazer energia, o direito natural do trabalhador fiel. Ou seja, são pessoas que já atuavam aqui, né? É isso que eu entendo. E eles sobem e tem que ser, vamos dizer, tem que dar um tempo, né? Como é que ele fala aqui? Porque ela fala que assim, nem todos os espíritos evolvidos, ou seja, nem todos os espíritos evoluídos, no entanto, estimam o serviço nesse órgão de assistência constante. Então, nem todo mundo, até mesmo os mais evoluídos, nem todos gostam muito de trabalhar ali naquele tipo de trabalho, porque deve ser um negócio meio pesado mesmo. Então, aqueles que vêm da Terra, para eles cair logo, né, sai do fogo, cai na brasa, fica complicado. Então, eles precisam de um tempinho para se refazer, para, né, adquirir uma certa serenidade e tudo mais, para daí eles se envolverem com esse trabalho que é, pelo que ela dá a entender aqui, bem complicado. Quando ela diz que as aquisições são lentas, né? E devemos sempre esperar por cooperadores que se eduquem na própria colônia. Ou seja, ninguém chega preparado lá, né? Pelo tipo de trabalho que tem que ser feito. Né? Sim. Que aqui ele fala, mas nossas aquisições são lentas, é aquilo que o próprio Bacelar e o Aniceto coloca no capítulo anterior, né? Que é devagar, né? É um tipo de trabalho que você não vê resultado para logo. De imediato. De imediato não. Então, quem chega lá muito afobado para aquele resultado não serve para trabalhar lá. Tem que ter uma pessoa que realmente tenha muita paciência, porque é um trabalho complicado e é muito demorado para você ver resultados, né? Mas ela fala que assim, conhecendo a utilidade dos que servem em nossa colônia, não passamos nunca sem instrutores abnegados que procedem da zona superior, alentando-nos o bom ânimo. O que pedimos com fundamentação legítima nunca é negado. E se tarda o recurso, beneméritos orientadores de nossas atividades prestam explicações que nos libertam de qualquer angústia na espera. Então, quer dizer, estão sempre tendo ali aquelas entidades que possam amparar, estão sempre amparando, mas tem que ser realmente algo que tenha, vamos dizer assim, alguma utilidade, né? Não pode ser um pedido caprichoso ou fútil. Então, é algo que eles estão realmente precisando, eles conseguem, eles recebem. Por que não, filho? Por isso, ele escreve aqui logo em seguida, né? Por isso, nosso grupo está sempre coeso e muitos preferem adiar certas realizações sublimes para permanecer ao lado de companheiros antigos, os quais se unem com desvelado amor. Eles formam uma corrente de verdade lá, né? Sim. Eu imagino que, pela natureza do trabalho ser muito difícil, precisa realmente uma coesão muito boa de trabalhadores. Então, aquele tipo, assim, rodízio de trabalhadores, como ocorre muitas vezes, não funciona. Então, tem que ter pessoas realmente interessadas naquele tipo de trabalho e que sejam realmente coesas, senão não funciona. Eu não sei como é que funciona o tempo lá em cima, mas no curso de médios, o Vitor falou pra gente numa das aulas, que você, para ter um grupo de trabalho num centro, é no mínimo 2 anos, né? Para que você tenha uma interação legal ali na corrente. Leva um tempo. Consiga trabalhar corretamente. Leva um tempo. Vamos fazer uma analogia aí ao futebol. Você pega 11 jogadores que muitas vezes nunca se viram, até você realmente conseguir ali uma harmonia de jogo, leva um bom tempo. Por mais que eles sejam craques, né? Por mais que entendam do assunto, se você não tem conjunto, né? Sim. O que fala muito, o que os argentinos falavam muito do Messi, né? Que o Messi arrebentava no Barcelona, chegava na seleção da Argentina e ele era uma nulidade.
porque lá no Barcelona ele já estava entrosado, né? O termo certo é Verdade. entrosado com Uhum. os jogadores. Aí ele ia para a seleção da Argentina, aquele entrosamento que existia no Barcelona não existia lá na Nada a Argentina, ver. na seleção. Então ele não rendia a mesma coisa. Então imagino que seja o trabalho mediúnico é a mesma coisa, tem que haver o entrosamento entre os jogadores, né? Senão. Com certeza. Qual mensagem mais te acrescentou neste capítulo? Eu acho que esse último parágrafo aí da página 182 descreve bem, né? Assim, vamos dizer, a mensagem do capítulo está aí, ó. Os esclarecimentos da jovem encantavam-me. Naquelas poucas palavras estava todo um resumo de lições sobre o sacrifício, o merecimento, compromisso fraterno e a solidariedade com o pensador. Se não houver isso, realmente... Já era. Esse é o ponto. A grande mensagem está aí mesmo. Ela descreve, né, que meu pai, há mais de 50 anos, foi socorrido pelos benfeitores de Campo da Paz. Estabelecida a saúde espiritual, fixou-se na colônia com razoável impulso de amizade e gratidão. Mais tarde, minha mãe reuniu-se a ele e faz precisamente 20 anos. Aldonina e eu fomos atraídos amorosamente por ambos a fim de continuarmos ali no santuário familiar. Nesse modo, trabalhamos ao lado deles desde a primeira hora. E tem muitos programas para o futuro, indaguei. Cecília fez um gesto que se caracterizava o coração de moço sonhador e redarguiu. Tenho muitos projetos e problemas a resolver, mas estou aguardando a chegada de alguém que ainda se encontra na Terra. Eita! É igual aquele cara que, se eu for lá em cima, eu te aviso como é que é. Aí, tem futebol? Tem. Você está escalado para domingo. Você tem jogo esse final de semana. A vaga no time está garantida. Está escalado. Mas peraí, hoje é segunda-feira ainda. Se liga. Já vai que vem tem jogo. Já vai preparando as malas. É legal, é um conceito família, né? Que ela fala, passa aí. Porque pela natureza do trabalho lá, realmente tinha que ser algo, como ela descreve aqui, sacrifício, merecimento, compromisso fraterno e solidariedade. Então, Isso aí. se não houver tudo isso, o trabalho não funciona, porque é um trabalho, imagino, muito pesado. Então, as pessoas têm que estar realmente muito comprometidas para poder dar conta, porque não deve ser fácil mesmo. Opa! Que isso? Não é brincadeira. É isso aí, então. Muito good, muito good. Encerramos por hoje. Muito very good.